Seja muito bem-vindo e bem-vinda no vídeo de hoje aqui no canal Santidade.com. Nós vamos falar sobre as 3 grandes mentiras que inventam sobre a Igreja Católica. Então, se você está gostando do conteúdo, já deixa aí o seu joinha, comenta aí embaixo no vídeo porque ajuda demais e compartilha com o máximo possível de pessoas que você puder. Como você sabe, a Igreja Católica ela é atacada de todos os lados, de todas as maneiras. E de muitas vezes esses ataques são ataques desonestos, ataques estes que nem mesmo intelectuais são. E hoje eu quero desmascarar 3 grandes mentiras que inventam contra a Igreja Católica. A primeira grande mentira que inventa contra a Igreja Católica é que Pedro não é Papa. A segunda grande mentira que inventa contra a Igreja Católica é que Jesus na Eucaristia não é Deus. E a terceira grande mentira que se inventa contra a Igreja Católica é que a Virgem Maria não é virgem e não é santa. Então, fica aqui comigo até o final deste vídeo que eu vou mostrar para você, dentro da Palavra de Deus, da Bíblia, que tudo isso é uma grande mentira do demônio para poder tirar o máximo possível de fiéis católicos da Igreja. Então, a primeira grande mentira que eu vou desmentir é que Pedro não é Papa. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você vai na sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus diz para Pedro: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares aqui na terra será então ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será também desligado no céu. Então, a mentira, e muitas vezes protestante, que Pedro foi somente um apóstolo e não foi papa da igreja, que a igreja foi inventar isso de papa depois de Constantino. Mas aqui Jesus declara que Pedro seria o primado da igreja, seria o papa da igreja. E eu mostro mais para vocês em Mateus, no capítulo 10, no versículo 1. Veja aqui o seguinte: Jesus reuniu os 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar toda espécie de mal e todas as enfermidades. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Papa significa primeiro, primado. Simão, chamado de Pedro. Depois André, depois seu irmão Tiago, depois o filho de Zebedeu, depois João, seu irmão. Então Jesus, na escolha dos 12 apóstolos, ele escolhe um primeiro. Ele chama um para ser o primeiro, para ser o chefe da igreja. E nós vamos ver a autoridade do chefe da igreja, aquele que Jesus fundou a igreja sobre ele, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já não há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ou seja, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, escolheu Pedro para ser o primeiro, o Papa, escolheu para ser o chefe, escolheu para ligar e desligar as coisas do céu. E de Pedro a Francisco, 266 papas, nunca houve uma ruptura. As chaves do reino dos céus estão na mão do Papa atual, que é o Papa Francisco, que é o Pedro, que é o sucessor dos apóstolos. Jesus, então, fundou-se uma igreja, e esta igreja tem um Papa. E este Papa, com sua autoridade petrina, se chama Francisco. Então esta é a primeira grande mentira que eu estou desmascarando dentro da Bíblia, que a Igreja Católica inventou isto do papado. A segunda grande mentira, que muitos dizem, principalmente os protestantes, é que a Eucaristia, a hóstia, não é o corpo de Cristo. Para desvendar essa mentira, para desmentir essa mentira, nós vamos em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 e no versículo 25, quando São Paulo vai impor a mão sobre a oferta do pão e do vinho, e ele vai então consagrar, e ele faz a oração eucarística. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 25. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Depois de ter dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois Jesus, o próprio Cristo, vai dizer
para desvendar essa mentira, para desmentir estes mentirosos. João 6,51, Jesus vai dizer, em primeira pessoa, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu sou o pão vivo descido do céu. No versículo 54 ele diz, quem comer deste pão e beber deste sangue, terá nele mesmo vida e terá também a vida eterna. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 16, nós vemos a seguinte coisa. 1 Coríntios 10, versículo 16, diz o seguinte. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Quando o sacerdote profere a bênção eucarística, o sacerdote repete essas palavras de São Paulo. E São Paulo continua dizendo aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 17. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muito, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Que pão é esse que nós comungamos? É o corpo de Cristo, que ele mesmo declarou em João, no capítulo 6, no versículo 51. Então, meu querido e minha querida, não acredite nas mentiras. Não deixe de comungar por mentiras. E a última grande mentira. Esta mentira é de tamanha ofensa que branda o céu, que branda os ouvidos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pessoas desinformadas acusam Nossa Senhora de ser uma mulher qualquer. Quando pessoas ignorantes acusam a Virgem Maria de não ser virgem, de ter tido mais filhos. Então essa é a terceira grande mentira, o terceiro grande ataque que inventam contra a Igreja Católica, dizendo que Maria foi uma mulher qualquer e que ela não era virgem. Veja, para entendermos isso e desvendarmos de uma vez por todas isso dentro do nosso coração e desmentirmos estes mentirosos descarados, nós vamos para Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, que diz o seguinte: o Senhor lhe dará um sinal. Eis que uma virgem conceberás e dará à luz, e vós então colocarás o nome de Emanuel. No capítulo 44 de Isaías, no capítulo 44 de Ezequiel, 44, versículo 2, diz o seguinte: esta porta estará fechada. Ninguém mais passará por essa porta, porque aí o Senhor dos Exércitos passou por ela. Então, desde este momento que o Senhor passou, esta porta ficará fechada e este santuário será imaculado. Depois nós vamos para Lucas, capítulo 1, versículo 27, quando o anjo se apresenta diante de Nossa Senhora e diz: não temas, Maria. Não temas, porque o que vem para ti é do céu. Então, o Evangelho de São Lucas diz, aqui no versículo 27, vamos ler. Versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. Entrando o anjo na casa da virgem, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então aqui a Bíblia prova que Nossa Senhora é virgem. E aquilo que diz a igreja, antes, durante e depois do parto. Como diz São Tomás de Aquino, assim como um raio do sol passa pela fenda, passa pelo um vidro que está fechado, uma janela de vidro que está fechado, sem ferir aquela janela, sem quebrar aquela janela. Assim também nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo útero da Virgem Maria, sem ferir a sua virgindade. Então, nós não podemos dar atenção, nós não podemos ouvir isso, que esses desinformados falam isso. Quando nós pegamos aqui, por exemplo, o versículo 40, deixa eu pegar aqui na minha colinha aqui, 42, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Qual é o fruto do ventre de Maria? É Jesus. E este foi o único fruto que Maria deu. Este foi o único fruto que Maria deu e deu para todos nós. Deu para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, não acredite nas mentiras que inventam sobre a Igreja de Cristo. Primeira grande mentira que foi desvendada, que Pedro não é papa, e eu provei para você na Bíblia que ele foi papa e foi escolhido por Jesus. Segunda grande mentira que é inventada, que a Eucaristia não é o corpo de Cristo, e eu provei também para você na Bíblia, mostrando versículos em que o próprio Jesus diz que o pão é o corpo dele, que São Paulo, impondo as mãos sobre este pão,
E isso acontece em cada missa. Este pão se torna o corpo de Cristo. E este corpo é comungado por todos nós. Terceira grande mentira, que dizem que Nossa Senhora não é virgem. E eu provei também isso na Bíblia, mostrando Isaías 7,14, mostrando Ezequiel 44,2, mostrando Lucas 1,28, Lucas 1,42, Lucas 1,27. Provando que Nossa Senhora é e sempre será virgem e imaculada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude na evangelização. Nós estamos quase batendo a nossa meta de 4.000 horas de visualização aqui no canal. E a sua ajuda é muito importante para que a gente possa chegar lá. Deus te abençoe, Deus te guarde, estamos juntos.